Você já imaginou como surgiram as primeiras músicas em português? Pois é, lá na Idade Média, artistas já cantavam poesias e isso ficou conhecido como trovadorismo. O trovadorismo surgiu entre os séculos XII e XIV, num período chamado de feudalismo, durante a Idade Média. Nesse período, a sociedade era dividida entre clero, servos e também os nobres. Nesse período, a igreja tinha muita influência. Os trovadores eram poetistas que escreviam poemas e poesias para as cortes. Para entender melhor, conversamos com um especialista em trovadorismo. Professor, o que foi esse movimento? Bem, o trovadorismo, ele foi um movimento artístico e literário que surgiu na Idade Média, lá pelo século XII. Ele surgiu na Europa, especialmente na Península Ibérica, e ele foi marcado pela literatura em língua portuguesa, só que na época a língua portuguesa era chamada de galego-português. E qual era o contexto histórico e geográfico dessa época? Bem, ele era um período onde os reinos, como Portugal, já estavam começando a se consolidar politicamente. Eles tinham uma sociedade feudal com bastante influência da igreja e da nobreza. A arte já estava presente na sociedade, mas ela só estava inclusa para a nobreza, onde os trovadores cantavam suas cantigas para os nobres. E como funcionava essa produção artística? Bem, as cantigas eram poemas que eram cantados com musicalidade, repetições, uma linguagem simples e geralmente eram acompanhadas por instrumentos. Essa linguagem simples era boa porque era fácil de entender e fácil de memorizar. E sobre as flores do verde pino, atribuída a Dom Diniz? Bem, essa cantiga era uma cantiga de amigo da época e as cantigas de amigo, elas são cantigas da época que são feitas pelo eurírico feminino que expressa sua saudade pelo seu amado, que pode ter ido à guerra ou sumido do mundo. Essa cantiga do As Flores mostra a uma jovem que está sentindo saudade do seu amado e expressa isso no meio da cantiga com o auxílio das flores, onde ela conversa com elas e essas flores acabam também expressando parte dos sentimentos da própria lírico. E qual a importância dessa obra para a cultura? Bem, essa obra é importante porque ela consolidou a língua portuguesa no país e para a identidade cultural desse país. Ela também foi importante porque mostrou que já na era medieval já começavam a explorar os sentimentos humanos, como a saudade e o amor. Então podemos dizer que essas artes ainda são relevantes nos dias de hoje? Com toda certeza, elas são a base da literatura portuguesa e influencia como a gente faz poema hoje em dia, expressando nossos sentimentos. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Então vamos lá, né? Se a gente pensar Portugal um pouco antes da Idade Moderna, Portugal é um país feudal, não é? O espaço tipicamente rural, então as relações se dão em condições em que o campo é o locus, né? É o espaço. Portugal também passa a ter uma maior centralidade política, né? Que vai favorecer com que depois haja um expansionismo e venha se tornar durante o período mercantil o Estado-nação ainda bastante primitivo, mas capaz de empreender, né, algumas ações mais amplas globalmente, né? Então essa localização de Portugal em diálogo diretamente com o mar, eu acho que essa é a grande questão da geografia dentro desse período e no contexto de Portugal também, é essa relação com a água, essa relação com as grandes viagens, né, com as descobertas, mas também com um processo que transita, né, entre um período lento, de tempo lento, de pequenas transformações, de um certo isolamento, mas ao mesmo tempo com a ruptura. Então essa dualidade, né, entre você estar numa condição rural, numa condição de limitação, né, de mobilidade, mas ao mesmo tempo, né, a possibilidade de saída, né, por conta da facilidade do acesso ao mar, né. Isso também a preocupação, né, no estabelecimento da limitação do seu território, considerando eventuais conflitos ou tensões com o próprio território espanhol, né. Também a gente está falando de uma influência árabe nessa região, nesse período, né, o trovadorismo
é de um contexto em que a Península Ibérica, né, ela ainda tem uma forte influência, né, dos mouros, da expansão árabe, e a contribuição deles também nesse processo eu acho que é fundamental. Como a gente está falando nessa fase final, né, do feudalismo, ainda predomina muito o medo, né? Eu acho que uma das grandes questões é um certo isolamento, né, por qual passa aí a Península Ibérica, como a gente tratou, ainda que havia já perspectivas de abertura. Então sobressai muita essas cantigas, né, essa produção de narrativas, de oralidades, né, pautada na descrição da natureza. Então talvez seja um início de uma literatura descritiva, né, dos espaços, dos lugares, da relação de identidade, né. Eu acho que pelo que a gente leu também, entende o trovadorismo, é a questão do amor, né, dos romances que sobressaem, mas envoltos nessa realidade muitas vezes de preocupação, de medo em relação ao território. Então eu acho que pegando algumas cantigas como exemplo, né, isso pode estar sendo exibido, né, a relação de descrição da natureza e também de amor, considerando ali ainda um espaço arcaico, né, de predominância, diferentemente da modernidade em que vai tendo, né, os traços de urbanidade vão se sobrepondo até a gente ter uma metropolização, urbanização século XIX, XX, né, tá? Bom, com certeza, né? O rural principalmente, porque a gente está pensando num período em que a população vivia no campo, com traços de ruralidade, né? Muitas vezes o sistema de cunhadismo, né? Fortalecimento de laços comunitários por meio de instituições como a igreja. Então, claro, a predominância é sempre rural. Não que não vai existir, talvez algum contexto mais urbano, pensando nas cidades maiores, mas ainda não o urbano tal qual a gente concebe atualmente, tipo urbano industrial, né? É um urbano ainda muito influenciado pelo campo, que tem uma funcionalidade de troca, né? De uma aglomeração ainda incipiente, porque pensar em metrópole, em cidades nesse período, é uma coisa muito singular, é um desvio padrão, não é como hoje, que é comum, é generalizado. Então o trovadorismo, se ele não explora diretamente as relações amorosas, as questões de natureza, né, de explicitação da natureza, dos lugares, indiretamente isso vai acontecer, porque a vida percorre o campo, né, percorre esse rural, ou mesmo essa cidade com traços muito fortes ainda de ruralidade. Não é daquele que vai para a cidade mais arrumado, né, que é um dia diferenciado. A cidade, então, ela se singulariza, né, num dia diferente, de encontro, de reunião, né, não é um espaço de frequência de estar, de habitar, né? É o espaço de ser visto, é o espaço das festas, é o espaço do encontro, né? Diferentemente de hoje, né? Que é o espaço, muitas vezes, às vezes o campo está se tornando isso, né? O reencontro com a natureza e tal. Então, eu acho que o trovadorismo dialoga nesse sentido aí. E é interessante trazer essa perspectiva, né? Porque normalmente na geografia a gente até vê a influência, né? Disso na cultura, como é que isso vai constituir identidades, depois xenofobia, né, conflitos étnico-religiosos, mas normalmente nós não aprofundamos, é mais a história, né, que pega o feudal para antes. Né? As poesias eram chamadas de cantigas. Elas também não foram feitas para ser lidas, mas sim cantadas. E existiam 4 tipos principais. A de amor, que é quando o homem sofre por um amor idealizado. A de amigo, que é quando a mulher sente saudade do seu amado. E as cantigas de escárnio ou maldizer, se referem a críticas ou zoações medievais. O trovadorismo também era acompanhado de músicas e também de performance. As cantigas eram acompanhadas de instrumentos, como alaudes e violas. Vale lembrar também que os trovadores se apresentavam em castelos e também em festas de nobreza. Miraremos las ondas. Terra foi comprare
movimento foi o primeiro da literatura portuguesa e ele marcou o início da nossa cultura escrita e musical. Ele nos mostra que a poesia, a música e a escrita sempre estiveram conectados. Ou seja, o trovadorismo é a base de tudo que a gente conhece sobre música e poesia. Agora você já sabe como tudo começou.